pessoal, bora aprender matemática e hoje falaremos de classificação de um sistema linear 2 por 2. Como vocês sabem, retas concorrentes possuem um único ponto em comum. Então, nesse caso, nós teremos um sistema possível determinado, que a gente usa as iniciais, SPD. E o que acontece quando nós temos retas coincidentes? Nós temos infinitos pontos em comuns. Então, o sistema possível, existe ponto em comum, só que a gente não consegue determinar quem são eles, porque são infinitos. Então, nesse caso, é sistema possível e indeterminado. E o que acontece quando nós temos retas paralelas distintas? Nesse caso, o sistema será impossível, que também a gente usa as iniciais. Tá, professor, mas nem sempre a gente terá o gráfico. Tem outra forma da gente fazer essa análise? Tem sim. A gente pode olhar o próprio sistema. Aqui está um sistema geral, 2 por 2, onde as incógnitas são x e y, e A1, B1, K1, A2, B2. K2 são os coeficientes. Inicialmente, vamos isolar o y para obter o y em função de x. A gente passa o menos A1 e o menos A2x para o outro membro, e ainda pode passar o B1 dividir. Então, nós temos essa expressão, que seria equivalente ao nosso sistema inicial. Vocês lembram o que caracteriza retas concorrentes a respeito dos coeficientes angulares? Nesse caso, o coeficiente angular da primeira é menos A1 sobre B1, e da segunda reta é menos A2 sobre B2. Duas retas serão concorrentes se elas tiverem coeficientes angulares distintos, ou seja, se menos A1 sobre B1 for diferente de menos A2 sobre B2. Como temos menos de os dois membros, podemos cancelar, obtendo esse sinal de mais, e podemos ainda trocar a ordem de B1 com A2, que não vai afetar a igualdade. Então, a gente ainda pode reescrever como sendo A1 dividido por A2 diferente de B1 dividido por A2. Inclusive, é isso que vai caracterizar as retas concorrentes. Consequentemente, os sistemas possíveis determinados. No outro caso, quando forem iguais, as retas serão coincidentes ou paralelas. Vou escrever isso aqui. Só que nós precisamos de algo para diferenciar as retas coincidentes das retas paralelas distintas. E o que é que caracteriza? Qual é a grande diferença entre elas? Os pontos em comum. As coincidentes têm todos os pontos em comum, enquanto as paralelas não têm nenhum. Então, você pode analisar um ponto específico. Será que essas retas possuem um ponto em comum? Nesse caso, você pode olhar o ponto, por exemplo, quando x é zero. Quando x é zero, qual vai ser o valor de y na primeira? Quando x é zero aqui na primeira, quanto vai ser o valor do y? Vai ser K1 sobre B1. E o valor de y na segunda vai ser K2 sobre B2. Então, se a gente quiser pontos em comuns, ou seja, se as retas forem coincidentes, tem que acontecer do K1 dividido pelo B1 ser igual ao K2 dividido pelo B2, que também pode ser escrito de uma outra forma, que é K1 dividido por K2 igual a B1 dividido por B2. Ou seja, uma equação pode ser obtida a partir da outra multiplicando uma certa constante. Consequentemente, elas serão paralelas distintas se não acontecer isso. Ou seja, K1 dividido por B2 é diferente de B1 dividido por B2. São proporcionais só os dois primeiros coeficientes. Isso aqui também está resumido no seguinte esquema. Você olha o coeficiente angular, que na verdade a gente vai fazer a divisão dos coeficientes que acompanham x e y, e pode acontecer dois casos, darem iguais ou diferentes. Se forem diferentes, as retas serão concorrentes e o sistema é SPD. Se forem iguais, você analisa o termo independente. O quociente entre eles vai ser igual aos coeficientes de B1 dividido por B2? Se forem iguais, então serão coincidentes e o sistema será SPI. Caso contrário, serão paralelas distintas e, consequentemente, o sistema será impossível. Eu espero que tenha gostado, espero que tenha entendido, porque na próxima aula praticaremos isso.